Está começando o Edivaldo Souza, edição podcast. É um prazer estar com os senhores, com as senhoras. Todas as segundas-feiras, aqui estamos no YouTube. Então você vai lá, se inscreve, não esqueça de tocar, de apertar no sininho, tocar o sininho e você, é claro, vai acompanhar todas as segundas-feiras sempre uma boa entrevista aqui no podcast edição Edivaldo Souza, edição podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o jornalista Rogério Venceslau, já trabalhou comigo, é uma dessas figuras que eu digo impolutas do nosso jornalismo, passou um tempo fora e agora está de volta. É um prazer te receber aqui, Rogério. Edivaldo, eu que estou muito satisfeito e muito honrado de atender esse convite e impressionado com a sua estrutura, né? O seu podcast, os profissionais que você tem, equipamento e o trabalho que você está fazendo aqui. Eu comentava agora há pouco contigo que isso aqui é o futuro da comunicação. Hoje a gente sabe que é um caminho sem volta, né? Os grandes conglomerados de mídia, eles estão em declínio. Tem lá o seu lugar que deve permanecer, mas a internet, a pulverização, a segmentação é uma realidade que não tem volta. E na medida que você, como um profissional já consagrado, envereda por esse caminho, para nós que somos consumidores de informação e o público em geral, é um alento saber que vai ter ali o Edivaldo Souza toda semana, independente do canal de televisão que ele está, mas vai ter lá no canal do YouTube ou em outras mídias, né? E como eu digo, o rabo da cutia assobia. É bom que o rabo da cutia assobia. Não é? Agora eu fico satisfeito, Rogério, quando você diz, olha, o futuro é isso aqui. Eu já ouvi há cerca de 10, 15 anos um camarada dizer isso. Esse cara era o Roberto Vaz. Ele dizia, Edivaldo Souza, eu vou te dizer um negócio. Daqui a alguns anos não vai ter mais esse negócio de jornal impresso. Isso vai acabar, vai ser a era da computação, a era da informática, o jornalismo vai ser todo virtual. E nós estamos fazendo nessa era exatamente agora. Isso, é verdade. Não é? Estamos nessa era, você vê, os jornais estão feitos tudo via internet, é todo mundo com portal, faz o telejornalismo, coloca na internet e a coisa está funcionando assim. Eu não sei até quando a televisão aberta que nós acompanhamos, ela vai durar, eu não sei até quando ela vai aguentar. O que você acha? Eu acho que a televisão aberta, ela vai continuar fazendo o seu papel, né? E vai ter o seu lugar. No entanto, não será mais hegemônica, como já foi no passado, né? Você vê aí, as cabeças de rede tinham a hegemonia no país, 2 ou 3 emissoras brigavam por uma audiência e tudo que diziam virava regra. Hoje não tem mais isso, é mais uma dando mais uma versão dos fatos ou dando opinião, cativando um público dentro de um segmento, porque isso é fato, não tem como você ter audiência de todas as pessoas. Você escolhe um nicho, você escolhe um assunto, né, um segmento e vai explorá-lo, e aí sim tem como você viabilizar, você fortalecer o consumidor daquele tipo de informação, né, criar esse vínculo e prosperar. Agora, dizer que a gente vai voltar àquele passado em que os apresentadores, né, o elenco de uma emissora era simplesmente tratado como ídolo, ganhava fortunas, rios de dinheiro, isso não existe mais, né? Olha, você vê os grandes jornalistas, os mais maduros principalmente, eles migraram todos para ter um próprio programa deles no YouTube. Não é? E por sinal, alguns obtêm um sucesso até surpreendente. Assim, se a gente for comparar, Sim. Porque assim, potencialmente, um canal de internet, ele pode concorrer com uma grande emissora de televisão. Potencialmente, porque determinados conteúdos que viralizam, não vou dizer que é regra, mas dá milhões de visualizações e alcançam patamares que nem as próprias emissoras consagradas não conseguem. E muitos deles dizem, olha, eu estou feliz do jeito que eu estou. Eu estou trabalhando menos. Exatamente. Muitos deles têm um estúdio na própria casa deles e ganhando dinheiro. Essa Copa do Mundo foi um exemplo disso. Teve youtuber lá no Rio de Janeiro que transmitiu jogos, concorreu com a Rede Globo. Sim. A Globo ofereceu proposta pro cara e ele não quis. Não, tá bom para mim aqui e tal. Então você vê, quando que a gente imaginava que alguém ia recusar uma proposta da Rede Globo? Olha, você é um cara que tem muita experiência. Você já trabalhou fora e veio para cá.
aqui já foi porta-voz de governador. Na última campanha fez parte da assessoria de campanha de um candidato ao Senado. A tua experiência dentro da política, você considera uma experiência positiva? Positiva no sentido de aprender que é um meio extremamente hostil e que se você não for vacinado, vai sucumbir. É cobra engolindo cobra? É. É. Então, assim, nesse sentido, foi uma experiência extremamente positiva. Né? Você falou aí, né, do cargo que eu ocupei. Se fosse hoje, para mim ir hoje, se fosse convidado para ir, não iria. De jeito nenhum. Mas se fosse, né, se ainda assim eu fosse, eu teria permanecido hoje. Por quê? Porque iria com a outra visão? Eu iria com a outra visão e com uma outra postura. Porque na política, às vezes você tem que relativizar certas coisas. Eu não estou falando que necessariamente você vai cometer o ilícito. Não é isso. Mas você tem que relativizar no sentido de que nem todo mundo está preparado para um nível ideal, ou de convivência, ou de prática. As pessoas têm defeitos, as pessoas têm falhas, as pessoas cometem erros. E como a política dá ao cidadão, a qualquer cidadão, a prerrogativa de ocupar cargos de poder, aliás, de muito poder, né? Então é onde você tem que equalizar as coisas, né? Porque às vezes eu vou tratar com uma pessoa que intelectualmente ela tem, vamos dizer assim, o primário, né? Do ponto de vista da educação formal, não estudou muito, não teve oportunidade, mas ela é representante do povo. Ela conseguiu galgar um posto de comando, um cargo de muita influência. Então, às vezes, você tem que saber lidar com determinadas pessoas, em determinados ambientes e relativizar, equalizar, dirimir conflitos. Esse tipo de gente que fez a tua cama para que você caísse, será? Vamos dizer que, moralmente, é um ambiente controverso. Então, complicado. Então você acaba, dependendo da sua cultura, da sua origem, dos seus valores, criando atritos, né? Então, assim, esse tato, essa experiência... Atrito, ou você puxa o freio de mão e diz, não, tá tudo bem. Exatamente. E continua a vida e vai ganhando teu dinheiro. E essa experiência assim? Eu não tinha. Eu confesso para você que eu não tinha, né? Na política não existe preto no branco. A área cinza domina tudo, né? Se é que você me entende. Eu entendo. Você já foi político, né? Você já foi deputado, então você sabe que você tem que ter muito tato. Na política, o mais besta belisca azulejo com luva de boxe. E aí, o que acontece? Era um início de um governo em que o próprio governador, no início de mandato, ainda estava se ambientando, né? Apesar de que a gente tinha uma amizade, e ainda temos uma amizade, eu considero amigo. Então, assim, ele próprio estava se ambientando, não tinha nem mesmo a capacidade e a visão que tem hoje de, né, interferir, de, digamos assim, criar soluções e acomodar aliados. Então foi uma coisa que foi muito precipitada. Se fosse hoje, para responder diretamente, objetivamente a sua pergunta, e eu fosse para ocupar um cargo dessa natureza, com certeza teria tido uma postura diferente e teria permanecido. E talvez nem ocupasse também. Inicialmente eu não aceitaria o convite. Hoje, não aceitaria. Mas em aceitando, teria certeza que o desfecho seria outro. Agiria de outra forma, exatamente, não é? Porque tem-se aquela mania de dizer, olha, quem tem poder é quem tem voto. Primeiro princípio entre aspas, quem tem poder é quem tem voto. Quem tem voto é quem está em tal lugar. Fulano é da base, fulano é do meu partido. Tem todas essas coisas para poder queimar o cara que está lá fazendo o trabalho dele. Mas, assim, vendo de um ponto de vista mais abrangente, mais aberto, né, enquanto pessoa, agora estou falando da minha individualidade. Todas as experiências vêm no momento em que você precisa delas para aprender, para evoluir, para crescer pessoalmente, profissionalmente. Então eu acho que era um momento também que eu precisava de dar uma chacoalhada na minha vida profissional. Eu estava há muito tempo fazendo a mesma coisa. A gente, inclusive, trabalhou muitos anos juntos, né? Eu estava há 10 anos em uma emissora fazendo a mesma coisa e já estava, de fato, procurando novos horizontes, querendo fazer alguma coisa diferente, dar uma guinada na minha carreira. E aí fui para a política, né? Fui convidado e tal. Não deu certo.
Aí fui para a iniciativa privada, né? Abri uma empresa nessa área de produção audiovisual, de assessoria, e foi do que eu consegui sobreviver até então, me estruturar e abrir novos horizontes. Então hoje eu tenho uma outra visão desse mercado, né? E aí fui para fora do estado, dei um tempo no Acre, passei um tempo fora, né? Consegui realizar grandes trabalhos, né? Consegui uma rede de clientes no Brasil. Hoje nem tanto, porque depois que eu voltei, acabei ocupando meu tempo muito aqui, comecei a criar vínculos profissionais e tive que abrir mão dessa demanda externa. Mas, assim, fazendo um resumo, me ajudou muito no sentido de me dar outros horizontes profissionais e de me dar mais experiência, mais conhecimento. Você já prestou atenção que o mercado está ficando cada vez mais reduzido, mais escasso para os profissionais de talento? Você já prestou atenção que as emissoras de televisão, principalmente, elas fazem uma opção pelo o garoto recém-formado, a moça recém-formada, ou optam por pegar o estagiário em vez de contratar um profissional já pronto? E o que eu acho que é um erro, né, Edivaldo? Porque a qualidade é o que dá o diferencial para você criar um vínculo com o consumidor de informação, de entretenimento. As pessoas, por mais que às vezes os meios de comunicação a subestimem, né, de repente o empresário acha que o telespectador ele não vai saber a distinção entre um programa de qualidade e um programa medíocre. E aposta que, contratando semiprofissionais ou pessoas inexperientes, ele vai ter mais lucro e, no fim das contas, ele vê que depois ele não vai ter audiência, não vai ter credibilidade, não vai ter anunciantes e vai ter que refazer esse caminho. E eu vejo muito isso acontecer, né? A pessoa abre um empreendimento na área de comunicação, né? E quando chega no principal, que é a parte material humano, aí negligencia. Daí a pouco tá falindo, tá reclamando, tá dizendo que tem que reestruturar, vamos demitir, vamos isso, vamos aquilo. No principal ele pecou, então não tem como o resto dar certo, né? Nós prestarmos atenção, os jornais que hoje se transformaram em portais, não é? Por exemplo, eles trabalham com o mínimo, do mínimo, do mínimo e colocam no ar aquilo. As televisões, a mesma coisa. A mesma coisa. As televisões, hoje nós não temos aquelas figuras de uma equipe de uma televisão, só ter 5 caras bons. 5 caras que vão lá e resolvem. Não funciona mais assim. Em parte, a tecnologia trouxe facilidade, né? É inegável que hoje, né, a tecnologia evoluiu ao ponto de que uma pessoa pode ocupar várias funções ao mesmo tempo, porque as funções não demandam trabalho físico, ocupação de espaço. Você está na tela de um computador e você tem comandos diversos ali. Ok, tudo bem, mas ainda assim você precisa de pessoas capacitadas, que entendam. E a parte que eu acho mais relevante e que não dá para substituir por máquina é a parte artística, é a parte de criação de conteúdo, de pensar analiticamente. É a parte do talento. É a parte do talento. Né? Não tem como uma máquina fazer o que a gente está fazendo aqui agora, né? Analisar contextos, né? De repente visualizar situações, cruzar informações, prender a atenção do público, porque isso aqui vai além, isso aqui é magnetismo, é carisma, é interpretação, é bagagem cultural, é experiência de vida. Então são essas coisas que dão valor e que criam vínculo com quem está vendo a gente. E isso aí não tem preço, não tem como você fabricar, não. Isso ou você tem ou você não tem. Ô Rogério Venceslau, eu vou perguntar para você, por que o Rogério se candidatou, hein? Eu não vejo o Rogério político. Eu vejo o Rogério apresentador de televisão, tecendo suas críticas, suas considerações, escrevendo um bom texto, fazendo uma análise ou fazendo uma coluna política. Agora, o Rogério Venceslau, o candidato. Qual era o partido? Qual era o partido? Na época era o PSL. O PSL é o PL hoje, é? Mais ou menos, né? Porque o PL passou por algumas transformações, né? Absorveu... Esses partidos, eles mudam mais do que camaleão, não é? É o grande problema da política brasileira, né, Edvaldo? Você tem aí Sim. 30 partidos, poucas ideologias, poucas pessoas que realmente estão na política por propósitos nobres, né? A maioria está querendo viabilizar as suas empresas ou aumentar o seu patrimônio, mas poucos estão realmente pensando no povo, né? A gente sabe disso. Então, né, mas voltando para a pergunta. Por que foi candidato? Veja, eu Você tinha estava num partido lá? Eu tinha uma vontade
né? Não vou mentir que eu tinha uma vontade e tinha uma curiosidade de saber como que funcionava uma campanha por dentro, né? Porque o jornalismo político te dá um certo conhecimento. Exala um mau cheiro terrível. Um acesso, mas é diferente de você ser candidato, completamente diferente, porque aí você enxerga realmente o que é a política, o quão difícil e hostil, que eu te falei no início, é esse meio, e aí você fica sabendo, porque você está dentro da coisa, você sabe como as decisões são tomadas, quem que puxam as cordas, né, que muitas vezes nem aparece. Sim. Então, quem é que comanda esse cenário, esse teatro todo? E aí você começa a perceber a política de outra forma, completamente diferente. E você sabe disso porque você foi político. Então, isso me deu esse conhecimento. Falou já 2 vezes que eu fui político. Eu estive lá. Mas isso me acrescentou essa experiência que eu não tinha, essa visão de mundo que eu não tinha. E me ensinou que, para ser candidato, você tem que ter um certo nível de frieza muito grande. E um saco cheio de dinheiro. Também. No modelo atual. Do jeito que a coisa está atualmente, porque a política se profissionalizou de um jeito que, se você não tiver uns 2 sacos cheios de dinheiro, você não vai para lugar nenhum, cara. Porque agora virou negócios, pura e simplesmente, né? Compra esse mandato, compra esse mandato. Essa última eleição, se você for analisar quem ganhou, quem venceu, qual o trabalho feito? O que é que fizeram? A maioria não fez absolutamente nada. Mas ganhou a eleição. Ganhou por quê? Porque tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Hoje compra-se mandatos, isso é fato. O sujeito Tem vai muito lá... candidato que não vai nem na periferia falar com ninguém. E ganha a eleição. Agora, eu não ponho a culpa só no candidato. Nem eu. O eleitor tem a sua parcela de responsabilidade. Por isso que a gente está vivendo uma decadência política sem precedentes. Essa eleição que passou, né, não foi o voto em um candidato que você admira, que você respeita, que você conhece, que você quer. Não, foi o candidato que você vai votar no outro porque aquele que você tem como alternativa é impossível. Então, foi é o voto para retirar. Foi a eleição do não voto, sabe? Foi a eleição antidemocrática, foi a eleição anti tudo que a gente conhece como a verdadeira política, porque você votou num porque você não queria o outro. Você não acha não que está faltando o surgimento de novas lideranças? Demais. Isso em nível de Brasil, se tratando do país. É verdade. Novas referências. Não é só nem na política, em todas as áreas. Nós estamos perdendo isso. As pessoas boas, Edivaldo, não é que elas não existam, mas elas estão se recolhendo. Né? Porque qualquer profissional liberal, qualquer pessoa que tem um serviço prestado à sociedade, que tem uma história, sabe, elas olham para esse cenário e dizem, meu Deus, eu não quero compactuar com isso, eu não quero compartilhar, eu não preciso. Aí que está o grande erro. Porque se os bons não entrarem na política, os maus tomarão de conta. É assim que a coisa funciona. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Aí você entra na política, quando tu chega lá, aí tu diz, pô, só tem eu, mais o fulano e o Beltrano. Do outro lado tem 20 que não pensam igual a você. E tudo que tu pensa é derrubado. Vai pro lixo. Mas isso tudo passa pelo eleitor, que tem a capacidade de colocar e de tirar o sujeito lá do mandato dele. Só que, aí vamos lá, a gente vive num estado carente de tudo, né? Apesar de termos uma grande riqueza em recursos naturais, mas isso não foi equalizado e transformado em bem-estar social. A gente tem aí um potencial enorme, beleza, de floresta, de subsolo, mas enquanto essa coisa está sendo discutida, né, no discurso, as pessoas estão morrendo de fome, estão desempregadas, estão desesperadas, então ela faz qualquer coisa por um prato de comida. E quando chega no dia da eleição, o sujeito vai lá e dá 100, 200 reais e pega o voto dessa pessoa e consegue um mandato. E esse ciclo vicioso vai se reproduzindo, e nós estamos aí há décadas. Aí que formam as oligarquias da política, o coronelismo da política, está todo por essa linha. E se eternizam, e quase que se eternizam. É exemplo do Maranhão, do Ceará, e assim vai. Em todos os estados Você não vai se candidatar mais não, né? No momento não penso nisso. Não, como é que é, rapaz? No momento não penso nisso. No momento não... Mas não vou dizer que nunca, né? Mas no momento eu estou muito focado no trabalho, né? Na minha vida pessoal também. Então, assim, estou num bom momento de tranquilidade, de paz, de sossego.
Então, eu acho que para mim abrir mão eu tô disso... nessa fase também. Tem que pensar muito. Eu tô nessa fase, assim. Então você sabe do que eu tô falando. Né? De ficar passando a mão na cabeça do neto, entendeu? E de gastar aqui uma meia hora batendo um papo aqui, entrevistando uma pessoa, entrevistando um colega de profissão. Isso é a beleza da vida. É o bom da vida. É o bom da vida. E você, depois de um certo tempo, você aprende a valorizar o que realmente tem valor. A gente vive com muito pouco, você sabia? E a paz não tem preço, é aquilo que tem. eu falei. Né? Às vezes é preferível você se retrair um pouco, diminuir até mesmo a sua vida social, em função da paz. E a sua jornada de trabalho também. Também, né? É isso mesmo que você fala em vida social. Né? O pessoal que trabalha em televisão, principalmente os apresentadores de televisão, eles são muito ermitões. Você é ermitão. Porque a gente se expõe muito na mídia. A gente se expõe muito na mídia e finda por não sair mais de casa. É porque você já deu tudo de si ali naquele momento, e aí você quer um pouco para a sua família, para o seu filho, para o seu neto e tal, sabe? E não é dizendo que é ruim, mas o assédio, que é real, existe, né? Você vai no supermercado, quantas fotos você tem que tirar? Quantas pessoas você tem que dar atenção? Aí, quando você tá puto, tem que fazer a cara de sorriso para tirar foto, sabe? Então, assim, eu tô falando de você, que é o concurso, que é ídolo. Eu sou só seu aluno, né? Mas é uma coisa que interfere no seu dia a dia. Nem sempre você tá com paciência, às vezes você tá com problema, você tá num momento de pressa, né? Já pensou, você vai levar um parente no hospital, de repente você encontra o fã, você não vai deixar de dar atenção pro seu fã, mas você tá ali com a pessoa passando mal. Então são essas situações que às vezes fazem com que você defina muito claramente o limite da exposição, de você se doar para as pessoas. Por quê? Porque você também tem uma vida e você tem que cuidar da sua vida. Tem que cuidar da vida. Porque enquanto famoso, já tem milhões cuidando. Você sabe o que é que eu acho? Que tem dia que a gente tá sem dinheiro, tem dia que a gente tá puto, não é? Que não tá bem espiritualmente, e que o carro ainda fura o pneu. Todo mundo tem problema. E tu tem que apresentar um programa de televisão ou fazer um podcast, seja lá o que for. E você tem que estar bem, tem que se mostrar que tá bem. Esse é o mais difícil que eu acho. É verdade. E você tem que ter um autocontrole emocional. Senão, perde a quilha. E daqui para frente, qual é o projeto, em Rogério? O que você vai fazer? O que é que você está fazendo atualmente? Veja, eu atualmente apresento um programa na TV Rio Branco, que é afiliado da TV Cultura, no Acre. E no momento eu estou fazendo um programa de entrevistas, substituindo um apresentador que está de férias. Aí logo que ele volta, eu vou fazer um telejornal. Vai ser no período da manhã, 6h30 da manhã. Telejornal com notícias, com prestação de serviço, utilidade pública, entrevista, né? A gente quer colocar uma entrevista também em cada edição. E tenho esse projeto que já está se concretizando. Em fevereiro agora a gente estreia. Tenho um site de notícias que eu mantenho, que é o acrejornal.com.br, onde tem publicações de todos os segmentos, né? Todas as editorias. É um portal de notícias, que também é uma atividade que eu dedico bastante tempo. E tenho a minha empresa de produção audiovisual, de assessoria. Sabe que jornalista tem que ter várias fontes de renda, senão você... Vai do alfinete ao foguete. Você trabalha do alfinete ao foguete. Eu também. Então, é isso. Então, isso me consome todo o meu tempo e, graças a Deus, são coisas que eu amo fazer, né? Nossa profissão, além de tudo, nos dá muito prazer, né? Que eu faço o que eu gosto. Depois tem a questão financeira. Então, isso daí é a minha vida, né? E tocar minha vida aqui no Acre, criar minha filha e seguir tranquilo. Nós estamos quantos minutos aí, meu jovem? Então ainda tem mais 5 minutos para a gente conversar. Você esteve em Cruzeiro do Sul. Estive várias vezes, né? Eu gosto demais trabalhou daquela lá cidade. muito tempo. Morei lá. Morou. Eu vim pro Acre. Você era um campeão de audiência lá. Cruzeiro do Sul. Você era o cara lá. Durante algum tempo a gente foi ouvido pela população, mas nada na vida é definitivo. Sim. Foi uma experiência muito boa, Edvaldo. Realmente, eu estava chegando no Acre, né? Isso há quase 15, 20 anos atrás. Tu é da Paraíba ou é eu sou natural do estado do Rio de Janeiro. Tive uma passagem pelo Nordeste. É porque, assim, eu vou te explicar a minha origem familiar, você vai entender. Né? O meu avô, ele era nordestino e foi seringueiro aqui no Acre. Ele migrou naquela época do ciclo da borracha. Ele veio para cá, né? Aqui nasceu a minha mãe, é do Acre. Então você tem raiz. Tenho raiz da criança. E daí a minha mãe casou com um carioca, que é o meu pai,
E lá no Rio de Janeiro, constituiu família, e foi lá que eu nasci. Então, como eu tenho raízes no Nordeste, na Amazônia e no Rio de Janeiro, eu fiquei entre esses 3 estados. E aí foi bom do ponto de vista pessoal, né? Porque você amplia os seus horizontes, você tem como morar em determinados lugares. Então eu na minha época de criança, adolescente, jovem, eu andei muito pelo Brasil, morei em vários estados, estudei no Nordeste, me formei em jornalismo. E aí já na idade adulta, já com experiência profissional, eu vim morar em Cruzeiro do Sul. Fui trabalhar nas empresas do Orley Cameli, da família dele. E foi aí onde começou o meu vínculo direto com o Acre mesmo, que eu já tinha vontade, né? As histórias que a minha mãe contava, que o meu avô contava. Então eu queria vir para cá, em algum momento da minha vida. Não pensei em vir para morar, mas vim conhecer e acabei ficando e acabei morando. Fui ficando e ficou. E fiquei. Então assim, aí por isso que eu tenho essa dinâmica. E aí aqui foi onde eu me fixei, criei raiz de fato e estou até hoje. Olha, Rogério Venceslau, o cara de mal, como eu dizia na televisão. Seus bordões são... Rogério Venceslau, o cara de mal, olha... São eternos. Até hoje o povo repete isso. Eu desejo para você toda a sorte do mundo, amigo. Na televisão, seu retorno na televisão como apresentador, você é um grande apresentador, é bom que se diga, e também com o seu site de notícias. A gente precisa ter aqui sites comandados por gente que entenda do riscado, que entenda do métier. Eu acho que a gente pode dar uma contribuição, Edivaldo, tanto na televisão como nas mídias sociais, nas mídias digitais, que é propriamente esse trabalho. E, assim, em relação à minha capacidade profissional, eu posso dizer que aprendi muito com você, né? A gente Obrigado. Trabalhou muito tempo aí, acho que uns 10 anos juntos. Né? Eu cheguei a substituir várias vezes, enquanto você era deputado, apresentei o programa de maior audiência daquela emissora. Então, aprendi muito e ainda aprendo hoje, né? Semana passada a gente esteve conversando aí, fui lhe pedir orientação sobre uma situação. Porque eu acho que a gente tem que ter a humildade de reconhecer as pessoas que estão mais adiante, né? Eu atendo bem, eu só tenho essa cara de marrento. Pois é, então... Mas eu atendo bem meus colegas. A humildade abre todas as portas. É então, claro. Eu tenho uma felicidade enorme de poder tê-lo como amigo. E agora, mais feliz ainda de ver que você está com um empreendimento aqui. Você gostou aqui da estrutura do... Cara, isso aqui é o site Notícias da Redação. Isso aqui é o Estúdio 1. E eu te mostrei o Estúdio 2, que ali então, é outro projeto. O que você tem aqui, Edivaldo, eu diria que você não deixa a desejar a nenhuma empresa de comunicação do Acre, né? Nem televisão, nem portal de notícias. E isso aqui está pronto para fazer uma diferença grande na vida das pessoas, em relação à produção de conteúdo, disseminação de informação. Você sabe, você conhece, você tem uma vida. Então, assim, só precisa fazer acontecer. Tá legal, muito obrigado. Foi bom te receber aqui. Eu que agradeço. Um prazer muito grande ter um colega da área aqui batendo papo comigo. Tá legal? Nossa, então. Obrigado pelo convite. A conversa fluiu muito legal aqui. Tá bom? Que bom. Deus te proteja. Sucesso, amigo. Amém. Obrigado. E para vocês que acompanharam a gente, foi um prazer dividir esse momento aqui com vocês. E espero voltar, né? Tá legal. Olha só, espero voltar. Amigos, o podcast do Edivaldo Souza termina aqui, mas a gente se encontra na próxima semana. Segunda-feira, às 8 da manhã. Estamos no ar. Um abraço e fiquem com Deus.